Então tem uma série de passagens aqui interessantes que a gente passa. Me lembro que quando eu tive meu acidente, perdi meu braço, fiquei 1 mês e meio internado no HC. Quando eu saí do hospital, eu não fui para casa, eu vim para cá. Sabe onde começava a sala de bilhar? Onde é o caixa do bar térreo. Não tinha essa passagem que tem aqui por trás. Então começava ali, ia até mais ou menos na altura onde é o bar do bilhar, depois tinha uma porta rotatória. Eu fui direto para a barbearia, né? Ainda era o seu Rodrigues, estava vivo, isso foi em 76, ele morreu acho que em 87. Então eu vim aqui, cortei o cabelo, passei no podólogo. Você, quando entrava por dentro aqui, cruzava, do lado esquerdo tinha cabeleireiro, barbeiro, e depois veio o pedicúrio e podólogo e tudo, né? Então essa parte do clube aqui, muita gente não sabe como é que era antigamente. E começou ali, né? Eu lembro que era um sábado que eu fui comer uma feijoada aqui no clube, que eu não aguentava mais ver o hospital pela frente, né? Fui atendido pelo Mestre Pereira, né, o icônico Mestre Pereira aqui do clube. Imagina, você sair do hospital depois de 1 mês e meio de um acidente violento, o primeiro lugar que eu venho é o clube, né? Cuidar dos meus pés, do meu cabelo e da minha barriga, né? Então, por aí vocês têm uma noção do que significa, porque o paulistano sempre fez parte da minha vida, né? Na minha adolescência, a gente frequentou muito o clube, tanto na área de esporte, autorama que tinha em cima do ginásio, xadrez, também gostava de jogar xadrez, era tudo em cima na orla do ginásio lá, que tinha o autorama, o ping-pong, o xadrez, era tudo ali. Antigamente tinha uma escada que dava no salão de festa, né, aqui no salão do primeiro andar. Eu achava aquela escada muito charmosa, eu adorava aquela piscina velha, né, porque se podia passar por baixo, né. Acho que meus pais até se conheceram lá. E eu debutei aqui no clube com o Tavares de Miranda, era assim o auge naquela época em São Paulo, debutar, né? Então o Tavares de Miranda vinha, o Luiz Fernando do Amaral fazia um coquetel antes. Eu tenho a fotografia do estado de São Paulo e da Folha de São Paulo com essa fotografia na escada. Ah, pois é, os famosos bailes dos debutantes, né? Ah, elas tiravam aquela foto naquela escadaria aqui do prédio, né? Depois saía a fotografia delas na Folha de São Paulo. Tavares de Miranda, era bacana. É o baile das debutantes. Lembra do baile das debutantes lá no ginásio, né? No ginásio Antônio Prado? Eram festas concorridas, né? Na época tinha, aqui em São Paulo, era o Pinheiros, né? Pinheiros paulistano e o Harmonia em alguns casos, né? Que era onde tinham as festas mais concorridas, assim. Mais Pinheiros e paulistano, né? Por ser clubes maiores, né? E aqui no paulistano a gente teve réveillons maravilhosos, carnavais, né? Quem não lembra da participação? E você vê quantas pessoas daquele tempo estamos aqui hoje, né? Do tempo da nossa geração aqui, né? Muito bacana isso. Teve os carnavais, os mingais dançantes que a gente vinha aqui, que era muito agradável, pessoas que a gente conhece até hoje, que cruza até hoje. Depois eu lembro das festas, dos bailinhos de carnaval, eu era criança, eu tenho até fotos, eu vestidinho de palhaço com 3 anos de idade, 2 anos de idade, 1 ano de idade, né? Aqui onde hoje é a piscina. E o carnaval a gente ajudou a criar o bloco Unidos do Paulistano também. Era uma alegria também, a gente vibrava muito, organizava e fazia treinamentos, bateria vinha, e a gente discutia as alegorias que ia pôr, porque sempre tinha uma alegoria. Mas tinha o famoso baile do vermelho em branco, onde as pessoas tinham que vir de vermelho ou de branco ou branco, né?
com vermelho. Eram festas maravilhosas, super badaladas, chiques, etc. Os réveillons do clube, mingau, os bailes de debutante eram icônicos, né? Eram eventos sociais maravilhosos, né? Olha, bons tempos. Eu me lembro quando era pequenininho ainda, a gente vinha na piscina, era uma piscininha que era ali, tinha uma vegetação, e tinha aquela outra piscina que quando eu comecei a natação, a gente passava por baixo dela, que era o Igai e o outro, que eram japoneses que tinham vindo, né, por conta lá da Segunda Guerra Mundial. Então são fatores que me marcaram muito. O bar social no primeiro andar era ínfimo. E aonde é a parte maior dele hoje era o terraço, onde nós almoçávamos, tinha o terraço, que dava parede para o bar social. O bar social era pequenininho e tinha só um piano. Eu ia no bar social, junto com a turma da época, Clovito é um dos que é vivo até hoje, e eu começava a cantar. Eu sentava no piano, sentava em cima do piano e começava a cantar. Aí vinha, gente falava que não podia e nós voltávamos, insistíamos e continuávamos a cantar. E a dançar, porque no bar quase não dançava, era só o pianinho, ninguém dançava nem nada. Minha mãe era da assistência social do clube, cuidava dos funcionários, fazia ginástica aqui. Eu me lembro que eu era bem pequeno e era o ginásio Antônio Prado Júnior cheio de senhoras fazendo ginástica. Eu gosto de arquitetura, fizemos algumas exposições de arquitetura, inclusive com o Paulo Mendes da Rocha, trouxemos ele para cá. Uma época que estavam pensando em derrubar lá nosso ginásio, que foi super premiado pelo MoMA. E trouxemos ele para cá, aí acalmou um pouco a derrubada do ginásio. A diretoria social era o meu pai e o segundo era o Didi. Só que a diretoria social englobava bares e restaurantes juntos. Um belo dia, chega o saudoso Mestre Pereira, uma figura assim, conhecidíssima no clube. Chega para o meu pai e fala: doutor Raul, nós estamos com um problema. Compramos muita codorna, acho que era codorna, e está lá, está congelada, mas está prestes a vencer. Puxa, eu não sei o que a gente pode fazer, até que o Pereira teve uma ideia, vamos colocar que isso é fazão, mas a turma aqui, né, sócio, 400, tudo, adorou comer fazão a preço de codorna. Eu sou do tempo do Tamanduá, do tempo do Teodomiro Losso, então nós jogávamos futebol de salão, porque nesse período, o futebol de campo eu não tinha chance, né? Nunca fui convocado para o futebol de campo. E aí comecei a jogar futebol de campo, aí fiquei 30 anos jogando futebol. O Pierre, que era o goleiro, e o Ricó, que jogava do meu lado, né? O Ricó jogava de redinha naquela época. Redinha era gente do século passado, né? E o campo não é como era o de hoje, né? Era um campo de grama, mas colocava grama e jogo todo dia, como é hoje. Você ficava reformando o campo, terminava de reformar, mas o que acontecia? 3 meses o campo já estava meio pelado de novo e tal. Hoje é a grama sintética, tem os prós e os contras, mas é muito bom porque se joga o dia inteiro. Vim para cá, não conhecia ninguém, e a forma de você conhecer mais as pessoas é através do futebol, né? E o saudoso Pierre, no dia que chamou todo o time, era o patrono, olhou para mim, falou, eu era o mais gordinho, falou, eu acho que você tem cara de goleiro. Pegou a bola, deu 2 chutes, eu peguei a bola e falou, você é o goleiro do time. E desde então eu virei goleiro. Naquela época tinha um campeonato que foi lançado, que era, tinha mirim, infantil, juvenil, principal e veterano. Eram 5, era Santos, Real Madrid, Benfica, Milan, Ajax. Então, mas o mesmo time ele tinha em todas as categorias. Então, nessa época, eu jogava no juvenil. Que eu não ficasse sem time, eu formei um time. Formei um time, na época era o Flamengo. E formei, convidei, bem relacionado, convidei um cara bom daqui, um daqui. Foi um campeonato bem disputado.
E dali jogando sempre. 10, 15 anos atrás, o paulistano que teve uma famosa viagem, uma excursão, na época do Frederich, foi jogar em Paulo Ferreira, alguma coisa assim no interior, levando a taça daquela época da comemoração das conquistas europeias e tal. E aí o Éder, na época presidente do clube, montou um time para a gente jogar em Paulo Ferreira, no qual o Gil, atual presidente, participou como back também e tal. E o Éder foi o melhor goleiro na época, foi também bem interessante. O Leonel organizou uma viagem do pessoal do Paulistano, nós levamos 2 times para jogar contra a Associação dos Juízes, Promotores e Advogados de Nápoles. Tem uma passagem muito interessante, minha com o Ricol, nós éramos muito amigos, mas o Ricol mais velho, em Sorrento, um lugar maravilhoso, onde descia e ia para a Gruta Azul, nesse hotel. Me puseram numa cama de casal, com um único lençol, eu e o Ricol. Foi muito engraçado, todo mundo ficou esperando a minha reação. Mas foi boa, numa boa, dormimos nós 2 numa cama de casal com um lençol único, né? Fomos lá, ganhamos um título lá, depois fomos muito bem recebidos pela associação. Fomos jantar no Yacht Club de Nápoles. Perdemos feio a partida, acho que o Frederich até se contorceu dentro do caixão. Mas o Éder foi o melhor em campo. Foi bem legal também, a cidade parou, houve festança, o prefeito veio, falou com a gente parecia heróis naquela época. Para diferenciar de Roninho, eu virei o Ronão. E é como eu era conhecido aí no futebol da quadrinha. Os grandes amigos são todos de lá. Começou a se expandir naquela quadrinha lá do canto a jogada, mas era uma bagunça total. O André, na época de cabelo longo, coque e cineasta, e começou a criar regras e diretrizes. O André sempre foi quem organizava um torneiozinho, uns joguinhos na quadrinha, que é um joguinho que perdura até hoje. Que acabou realmente melhorando tremendamente. O nível das partidas, aos poucos, foi sendo reconhecido pelo próprio clube, né, na parte esportiva, com uma coisa consistente. O jogo mais legal que eu tive também foi um jogo de despedida do meu pai. Formou uma festinha, chamamos amigos todos e uma celebração, entregamos uma placa em comemoração. Eu lembro que meu pai ficou bem emocionado naquele dia. Tal. O André e outros amigos antigos que ainda estão jogando, o Vanderlei, Paulo Cirilo, Betinho Herédia, o Hernani, são colegas da época que ainda continuam praticando aí o futebol de quadrinha. Então marcou, porque eu acho que ele tinha 75 anos, 77 anos e ainda jogava bola com a gente. Hoje, felizmente, ainda a gente tem o Vandeco, o Vanderlei, que ninguém sabe exatamente a idade dele, mas deve estar beirando também essa idade. É super divertido, né? Quando junta 20 homens juntos, 30 homens juntos, você dá muita risada, você se diverte. E parece que volta à infância, tudo criança, um brincando com o outro, tirando sarro do outro e tal. Eu comecei a esportes fazendo aqui esgrima, ainda com 10 anos de idade. Eu fui campeã paulista de esgrima pelo Paulistano, infanto-juvenil. Minha neta faz esgrima, faz ginástica olímpica aqui no clube. Os meus netos fazem basquete, futebol. Enfim, isso aqui é uma grande família, né? É um mundo pequeno, é como se fosse uma cidade pequena. As minhas filhas também são bastante esportistas, né? A Carla, ela joga o torneio de beach tênis na A, ela já ganhou o PPP, que é Paulistano Pinheiros e Paineiras. A Giovana também, elas ganharam com torneios, acho que de raquetinha internos também. Quando eu cheguei aqui, um amigo meu falou assim, aqui não tem praia, a praia do Paulistano é clube. Ou você entra no clube ou você vai passar um fim de semana sozinho em São Paulo.
Aí me apaixonei pelo paulistano desde aquela época e estou aqui até agora. Quando eu cheguei aqui, eu vi que o forte aqui era o tênis. E todos nós, tenistas, deveríamos entender esse benefício que o tênis traz. Não só para o caráter da gente, de postura, né? Bola dentro, bola fora. E é muito bom a parte de relacionamento interpessoal. Esse foi o melhor. Teve na Suíça um torneio muito interessante, que era em Geneve. E nós chegamos lá na sexta-feira, eu e mais 2 brasileiros, e vamos treinar onde vai ter o torneio, né? Aí chegamos no clube, portão aberto, a gente entrou, quadra linda, perfeita, entramos na quadra, ninguém. Começamos a bater bola, daqui a pouco chega um senhor lá e fala assim, olha, desculpa, mas o torneio começa segunda-feira, até lá não é permitida a entrada de não associados. Aí nós falamos, mas nós estamos aqui para o torneio, a gente tem que aquecer. Ele falou, então, só que só pode jogar aqui de branco e de camiseta polo. Eu fiz muito pelo clube na questão do tênis. Há 20, 25 anos atrás, eu me dediquei bastante e fui ganhando vários campeonatos pelo clube. Bom, a gente às vezes leva a camiseta branca, mas... Aí ele falou assim, tem uma loja aqui que vende, e a gente tava lá, falei, vamos comprar, né? Você não tem ideia, a camiseta era lá da Lacoste e custava uma fortuna. E aí você tinha que comprar o calção, a meia era branca, para poder jogar. Aí um dos amigos que estava comigo falou, eu não vou comprar, cara, não vou, por causa de um treino eu não vou gastar $100. Aí eu comprei, o Kiko Avancini que estava indo comigo comprou também, e nós jogamos a tarde toda, tá, não sei o que e tal. Quando a gente entra no vestiário, o vestiário era patrocinado por uma marca de perfume assim, super famosa, assim, tudo adesivado com perfume, desodorantes, perfumes, sabonetes, tudo em cima da pia para você pegar. O diretor falou, não, você passou já na tesouraria, no financeiro? Eu falei, não, não, tem um envelope para você lá. Eu achei que era uma carta de agradecimento, alguma coisa. E chegamos lá, tinha 150 francos suíços para mim e 150 francos suíços para o meu parceiro, que era o Kiko, que era a dupla. Eu falei, cadê? Eu gastei 4.000 francos e estou levando 150. Aí eu mandei fazer um quadro que está na minha casa com as 3 cédulas de 50 francos e até hoje estou em casa no quadro para lembrar que eu ganhei uma vez dinheiro jogando tênis. Me chama muito a atenção, acho que desde o momento em que eu comecei a frequentar o clube, já mais jovenzinho e depois socialmente, eu acho que a coisa mais importante foram os nossos dirigentes, em que, pelo menos desses 20, 25 anos que eu acompanho a política do clube, a política administrativa, sempre imbuídos de uma seriedade, de uma perseverança para o clube. Eu agradeço diariamente aqueles que tomam conta do clube, porque é muito difícil, é muito desgastante, tem a sua parte boa, mas é importantíssimo ter gente de bem que cuide do clube. E o clube, na medida do possível, funciona, eu acho que muito a contento. Eu fiz uma ação social por vontade própria e continuo até hoje fazendo, que foi treinar o pessoal não só administrativo na área de gestão, mas como também o pessoal de atendimento. Então, o primeiro treinamento que eu fiz foi em 2016. Treinei desde o pessoal de portaria, da brinquedoteca, e da parte de bares e restaurantes. Eu treinei, naquela época, 182 pessoas. E aí depois eu refiz o treinamento em 2022, aí já eram mais pessoas. Eu cheguei a treinar 200 pessoas, incluindo os garçons e os maîtres. E agora me incumbiram para um novo treinamento, onde a gente tem a ideia de treinar os maîtres,
para que eles sejam meus multiplicadores, porque aumentou tanto a quantidade de garçons na área de atendimento que agora eu sozinha não dou conta. E eu acho que isso é que faz o paulistano ser o que é. Sempre pessoas dedicadas à causa do paulistano, entendeu? Então acho que esse é realmente um diferencial. Eu mesmo tive um mal-estar aí sábado passado e fui atendido no ambulatório. Tive uma queda de pressão. O atendimento no ambulatório, que é novo, foi espetacular. Pessoal dedicado, rapidez, funcionando direitinho. E é aquilo que você fala, tem sempre que estar atualizando e sempre tem gente disposta a ajudar. Outra coisa que eu não tinha noção também, o paulistano que não aparece, né? O paulistano que não aparece, e o meu pai sempre falou, são os nossos funcionários, é quem cuida da gente todo dia. Então, aqui convivem com a gente, eu acredito hoje, 900 pessoas, talvez com carinho, com afinco. E às vezes a gente passa aqui, nem consegue imaginar que tem toda essa entourage aqui para trazer esse conforto e esse prazer nosso que é de frequentar o clube. Meu pai sempre falou, quem toca realmente o clube são os nossos funcionários. O bacana é quando eu estou ensinando, por exemplo, os garçons, é não só passar o conteúdo, é saber que eles saem dali realmente modificados, realmente aprendendo e com o compromisso de pôr em prática o aprendizado. Então ele sente que os treinamentos que eu dou não só deixa eles mais motivados, mas também deixa eles se sentindo melhores pessoas e melhores profissionais. Formei advogado, depois prestei concurso, promotor. E em 1987, fez um grupo político contra o presidente da época, o Luiz Serrais do Amaral. E o grupo tomou força. Eu acho que eu peguei um período tumultuado do clube, um período de muita disputa por situação, oposição, foi bastante turbulenta essa época, né? Em 90 fizemos 35%. Em 93, o qual eu entrei, fizemos mais 35%. Aí o presidente da época, o Cherkassky, grande presidente que o clube teve, pacificador, os ânimos estavam muito acirrados, falou assim, vamos acabar com as chapas no clube. Então o voto de 96 foi individual. Então você já não votava mais em chapa, era individual. 96 foi assim, individual, essa vez eu me elegi, sendo o quinto mais votado. E em 99 também foi assim. Foi a eleição que mudou um pouco a história política do clube. Mas eu acho que hoje o clube já de algum tempo, acho que acabou esse problema daquela oposição que tinha anteriormente. Eu acho que foi positiva, porque cada presidente que entrava procurava fazer o melhor do clube. Ao diretor basta ele ter o bom senso de tentar manter o caminho que o clube está trilhando. E é por isso que hoje eu tenho o orgulho de ter um filho conselheiro. E as pessoas falam, mas por quê? Ele quis, talvez por crescer que nem o meu pai, um dos meus filhos, eu tenho 3, mas um deles sempre se interessou, sempre perguntou. E hoje ele tem orgulho de ser conselheiro e ele começa a entender o porquê de a gente ser conselheiro. Porque a gente quer manter justamente essa tradição e essa ilha de prosperidade, que é o clube de bom convívio, isso não tem preço. Eu queria contar para vocês uma historinha relacionada com a nossa diretoria. Quando eu era vice-presidente do presidente José Manuel, indiquei para ele para ocupar um cargo de diretor de patrimônio. Seria o nosso setor de compras, que é o Jorge Weiser. E o José Manuel entrevistou o Jorge e o Jorge aceitou o cargo e começou a trabalhar. O Jorge, depois de um tempo, a gente se encontrava regularmente nas reuniões da diretoria, mas um dia, num café da manhã, ele me falou assim, olha, Rogerinho, é tudo uma maravilha que eu estou fazendo, mas olha aqui, você não vê que nós trabalhamos aqui e não recebemos nada, não temos nenhum benefício aqui no clube por ser diretor do clube.
Eu olhei para ele assim e falei, ô Jorge, você não recebeu uma cesta do Santa Luzia, uma cesta enorme com coisas tão bonitas e gostosas, bebidas estrangeiras? Ele falou, Rogério, não, eu não recebi nada. Eu falei, uai, fala com a sua secretária e vê por que você não recebeu esse tal dessa cesta. Ele falou, tá bom. Então ele foi lá para a secretária dele e falou, olha, eu queria saber onde que eu tenho direito a essa cesta do Santa Luzia, que eu sou diretor agora de suprimentos. Ela olhou e falou para o senhor Jorge, eu não sei disso não, mas eu vou verificar para o senhor. Então, peregrinaram por todas as secretárias da diretoria, dizendo onde arranja esse vale para pegar no Santa Luzia uma cesta. Ela falou, senhor Jorge, não tem isso não. Os diretores não têm direito a essa. Ela perguntou assim, quem falou para o senhor que o senhor tem direito a essa cesta? Ela falou, foi o Rogerinho. Ela falou, o Rogerinho, aquele lá é um malandro, ele fez. Aí ele veio falar comigo. Eu falei, Jorginho, isso era brincadeira mesmo, viu? Eu estava dizendo que não é isso. Mas você tem direito, pelo menos, o tag vermelho. Ele falou, o que é o tag vermelho? É o direito de você estacionar no clube quando se vem fazer as atividades de diretor. Outra vez o Jorge foi peregrinar pelas secretárias da diretoria. Aí foram outra vez para Roseli, e o tag vermelho para o Jorge? Não tem isso, seu Jorge. Quem falou para o senhor? É o Rogerinho. Eu falei, mas você não pode acreditar no Rogério. Você já entrou bem na sexta coisa, agora está vendo o tag vermelho? Isso não existe, né? Então a gente brinca mesmo. O Jorge é uma pessoa que é um amigo, querido amigo. Se você gosta do clube, você quer participar com o clube, você quer colaborar com o clube, e às vezes por isso que você se torna conselheiro. Muita gente fala, mas o que vocês fazem, que é conselho? Vocês ganham dinheiro, mas ganham salário, mas tem isso. Não é, isso é para quem gosta. Então você imagina, o clube é uma pequena cidade. Imagina se os vereadores de São Paulo fossem vereadores sem qualquer tipo de remuneração. É o que nós somos. Nós somos os conselheiros, somos os vereadores da nossa cidade, Clube Atlético Paulistano, sem qualquer tipo de... E não tem mais nenhum benefício, nem regalia, porque às vezes, não, você é conselheiro, você consegue uma mesa no show lá na frente. Eu não consigo nada. E até hoje, alguns me ligam, olha, eu não consegui um convite para a festa junina ou para aquilo, você consegue? Cara, ninguém, se você não conseguiu, porque não tem mais. Realmente a gente começa a se envolver, até que fui convidada para ser conselheira e hoje estou aí de conselheira, né? E também a gente faz várias ações aqui. Cada um que contribui na diretoria, sendo um trabalho voluntário, todos eles super qualificados. E a questão do conselho, né? Que a gente é super participante. Tem reunião de conselho que a gente decide as coisas importantes para o clube, como ter reunião das conselheiras, onde a gente participa atuante para que nós tenhamos informações necessárias, não só para a gente saber sobre o clube, mas para informar os sócios sobre como que as coisas estão evoluindo aqui dentro. É o seguinte, nós temos um grupo, éramos em 15 mais ou menos, e o Guzmão sempre falava, já estamos bem fortalecidos politicamente no clube, falava o seguinte, hoje nós não conseguimos ainda fazer o que a gente quer. Mas ninguém faz as coisas sem a nossa anuência. Então a gente brecava qualquer coisa. Ele chegou e falou assim, chegou a hora de nós sermos os protagonistas. Na sucessão do José Manuel, teve um fato muito importante, emocionante, que o Guzmão me chamou, a gente estava almoçando numa sexta-feira aqui, e ele me chamou e falou, Paulo, preciso conversar com você. Faltava uns 8 meses para a eleição ainda. Ele falou, eu sei que você quer ser o próximo candidato, mas eu tenho que ser. Eu falei, como você tem que ser, Guzmão? Eu sou mais velho que você, eu tenho 6, 7 anos a mais que você. Deixa eu ir primeiro, depois você vai. Ele falou, não. Se eu não for dessa vez, eu não vou mais. Eu falei, mas quando parece que alguém vem aqui e fala assim, deixa ele ser. Não briga, deixa ele ser. Aí eu levantei da minha mesa, falei, parabéns, presidente, você vai ser o próximo. E assim foi. Quando o Paulistano ganhou a NBB,
o Guzmão já estava doente, muito doente. E nós tínhamos programado que se nós ganhássemos, viríamos ao clube. Quando acabou o jogo, bom, vamos embora Paulistano, cadê o troféu? O troféu, nós vamos até o hospital, o Guzmão está nos seus últimos dias de vida, vamos levar para o Guzmão esse troféu. E o presidente era ele. Né? E nós levamos o troféu para o Guzmão poder abraçar, né, antes de falecer. Foi muito difícil assumir o lugar dele. Né? Mantive toda a diretoria, não mudei absolutamente ninguém da diretoria, não mudei funcionário, não mudei nada. O que tinha, né, o que o Guzmão fez, eu dei continuidade. Né? Para minha infelicidade, eu peguei a pandemia, né? Que foi um momento difícil, não só para mim, mas como para todos os associados, enfim, para o mundo inteiro, né? Nós não sabíamos o que fazer, o quanto ia durar, o que ia acontecer. A pandemia foi difícil para todo mundo, né? Foram 2 anos aí que parou, né? Parou tudo, clube fechado, né? Eu senti muita falta, né? Porque eu não podia entrar no clube, o dia inteiro de máscara, você não pode aqui, não pode ali. Né? Eu era vice-presidente do Paulinho e foi duro, porque o clube fechou praticamente. Aproveitamos essa época para fazer várias obras que o clube precisava, mas foi uma época dura, mas passamos. E várias outras obras que foram surgindo aí no meio do caminho. Uma coisa muito legal que nós fizemos durante a pandemia, e o clube fechado, nós espalhamos caixas de som ao redor do clube. E todo dia, às 18 horas, nós tocávamos uma Ave Maria. E nós olhávamos o entorno, aqui, os prédios daqui, né? A maioria abria a janela para ouvir. Obviamente que todos nós chorávamos, rezávamos, né? Tínhamos amigos na UTI, né? Entubados, então a gente sofria com tudo isso, né? Um momento de deixar a população um pouco mais feliz, um pouco mais confortável. Né? O clube que era as pessoas ficavam sócios do Paulistano muito por status, uma coisa familiar que vinha de pai para filho, hoje as pessoas frequentam. O que naquela época não acontecia. As pessoas não frequentavam o clube. Principalmente depois da pandemia. Né? O clube parece cheio porque é bom, senão ficaria vazio. Ainda com a pandemia nós conseguimos realizar alguma coisa. Inclusive, o primeiro show em clube, pós-pandemia, com a fiscalização da Secretaria da Saúde, foi aqui no Paulistano. Depois do Paulo, o candidato natural era eu. A minha candidatura estava bem madura, bem sedimentada. Foi a primeira vez que eu lembro na história do clube que nós tínhamos propostas. Porque antes não existiam propostas no clube. Ou você é da situação, ou você é da oposição, ou você é a favor, é contra, não sabe. Nós tínhamos propostas concretas e, graças a Deus, acho que concretizamos tudo que nós prometemos. Né? Foi um período muito assim, trabalhoso, mas também muito proveitoso. Acho que conseguimos fazer uma mudança na administração do clube. Os nossos gerentes do clube têm 18 anos em média de casa, os funcionários mais 20 anos de casa. De funcionários eu me lembro de vários, como lá do vestiário, que era o Euclides e o Irineu, quando eu era pequeno. E me lembro da assistência social da dona Matilde, que ficou aqui anos e anos no clube. Era uma funcionária exemplar aqui do clube. O seu Armindo, que abriu o portão para mim do Recanto, porque eu morava atrás do clube. E o seu Ivo, que nas festas sempre cobrava idade, carteirinha. Então existe aquela acomodação. E nós tentamos tirar essa acomodação. Valeu a pena. E hoje o meu grupo, esse grupo que eu posso chamar de meu, porque é o pessoal da minha idade, é o que tem tomado conta do clube, né? E foi o Guzmão, o Paulo Moviso, o Éder, e os vice-presidentes. E agora estamos numa renovação também sadia tem que trazer o pessoal mais jovem para ajudar também. O que é importante é isso, é a gente cuidar do que a gente gosta. A gente cria amor ao espaço que você convive bem, ao espaço que você gosta. Com a nossa presença, com a nossa alegria, com o nosso entusiasmo, sempre procurando ajudar
em tudo que for preciso. Fiz o Outubro Rosa com uma parceira, uma associada do clube por 9 anos. A mulher esquece, a mulher hoje ela trabalha muito, né? Até tem um ditado assim, quem procura acha e quem acha cura. O que a gente faz, não só através de conversas, mas de ação social em conjunto. Por exemplo, a Santa Casa, eu falei, o que vocês precisam necessariamente, né? Nós estamos precisando de kit para cirurgia. A gente fez um evento aqui, arrecadamos fundo, então a gente conseguiu comprar mais 2 kits de cirurgia, que assim eles podiam fazer um dia sim, um dia não a cirurgia. E nós resolvemos nos unir e toda terça-feira as tenistas, e a gente reveza, 2 preparam sopa e 5 vão distribuir sopa para os moradores de rua. Então a gente distribui mais ou menos 200 sopas por dia, no pátio do colégio ou na Praça da Patriarca. E todo mundo fica na volta muito feliz de ter feito isso, falando, gente, como é bom fazer uma ação social, que benefício é isso. E isso também repercute, a gente contando para o pessoal aqui no clube que a gente faz isso. E eu acho que isso nós todos, né, como seres humanos, gostamos de ver e nos projetamos nessas pessoas do bem, pessoas, né, que trazem conhecimento, felicidade para nós. Eu acho que isso não é só dos sócios do Clube Atlético Paulistano, mas é de uma forma geral de todas as pessoas gostam, né, de poder se mirar em exemplos importantes. E aqui nós temos todos os outros exemplos, vários sócios aqui, muito importantes no contexto, seja social, seja do clube, seja da nossa cidade, da nossa sociedade. Né? Olha, nós tivemos grandes e temos grandes nomes aqui dentro, construindo muita coisa para a humanidade. Eu acho isso muito importante. Tá? Eu não gostaria de falar só do patrimônio do clube, da história, dos troféus recebidos pelo clube, dos títulos recebidos pelo clube, mas não, é mais do que isso. Tá? É a formação de brasileiros, de seres humanos. Como eu falei, acho que tem muita coisa que transcende. E eu te digo que não é nem questão só do Clube Atlético Paulistano, acho que nós todos, né, como seres humanos, nós temos que ter sempre a visualização daquelas pessoas que realmente lideram, que são importantes dentro de um contexto social, dentro de um contexto de amizade. Eu acho que eu nunca almocei sozinho aqui. Não teve dia que eu tenha almoçado ou feito uma refeição sozinho. Sempre tem um amigo, então isso vale muito, né? Isso eu acho que tem um valor gigante. Vão passando as semanas, os meses, você vai vendo as mesmas pessoas, vai cumprimentando e vamos tomar um café junto e assim você constrói as suas amizades aqui no clube. Meus amigos são os do clube e a gente ainda viaja junto, ainda faz alguns programas juntos, né, com os filhos, quando os filhos eram pequenos. Eu sempre comento com o meu grupo do tênis, que virou um grupo grande, coeso, amigos de verdade. Aqui você forma um laço de amizade, estreita umas coisas que é mais do que irmão, é mais do que família. E hoje eu estou aqui, eu tenho uma filha, um neto e eu curto eles aqui no clube hoje com todos os amigos aí. Esse mix, né? O exemplo de uma família, mas é uma família multiplicada pelas famílias que constituem a história do paulistano. E até como exemplo para os nossos filhos e para o nosso país, né? Essa construção dessa associação tão sólida e tão importante em função dessas diversas e sucessivas diretorias que proporcionaram e tiveram a capacidade de manter o clube como é hoje. Né? É tudo junto. Né? Nós estamos aqui vendo obras e propostas para amanhã, como aconteceu na geração do meu pai, para a minha, como da minha para os meus filhos e atualmente para os meus netos. O paulistano mostra como aqui as coisas podem dar certo, né? Isso aqui é bem gerido há muito tempo, então uma ilha de excelência. Claro que tem os problemas, os defeitos, mas mostra como a gente pode dar certo, né? Como uma sociedade
pode dar certo do jeito que é o nosso clube. Toda modernidade a gente tem que acompanhar. E como você acabou de falar, tem coisas boas e coisas ruins, né? Eu acho que a segurança do clube é fundamental. As pessoas, no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas se sentem seguras em virem aqui almoçar, tem o cabeleireiro junto, tem o esporte, ela fica sentada numa mesa, os pais, a criança está brincando. Então isso dá uma tranquilidade, né? Venho todos os dias para o clube, frequento a academia. Nossa academia, felizmente, deve ser a melhor do Brasil. 25 mil sócios, né? Possíveis de frequentar. Não é a frequência, mas a gente sabe que pelo menos 5 mil na média vem, né? Todo dia. Isso mostra que o clube é um bom ambiente e que a turma procura, né? Porque hoje, do jeito que a gente sabe como é que está a coisa lá fora, aqui no clube você tem várias áreas de alimentação de diversos tipos. Tem o estacionamento, que é uma segurança. Então, o cinema do clube, ele passa os melhores filmes. Você pode esperar um mesinho daquele que está concorrendo ao Oscar, isso, aquilo, daqui a pouco está passando no clube. Várias coisas foram feitas, até com o cultural, esportivo e o social, mas o que mais me orgulha na ocasião foi a introdução do período integral no recanto infantil. Mas eu vejo o cuidado que eles têm com as crianças, né? Não deixar sair do clube, né? Tem uma segurança interna muito boa. Hoje, infelizmente, a gente está vivendo isso, né? E aqui dentro você tem toda a segurança, o teu lazer, né? Você passa o dia inteiro aqui, muito agradável, né? Necessidades do dia a dia faz com que se abriram muitos pontos de restaurantes. E nós temos muito ponto de fazer esporte. Mas um local de happy hour, de bate-papo, onde você pode jogar um jogo de tabuleiro, um gamão, um xadrez, e que tem um bar que você encontra os amigos e chega no final da tarde, o pessoal trabalhou ou fez o seu esporte, vem e se encontra, aquele lugar é o snooker e é ótimo. Eu resolvi que a gente tinha que ter um grupo de cantores aqui. Fiquei insistindo. Começamos a ganhar vários prêmios na Sesc e daí eu falei, não, tem que ter o The Voice paulistano. Aí quando foi o presidente Moviso, eu falei com ele, ele falou, vamos implantar o The Voice. E aconselho todos que puderem fazer aula de dança que façam, porque é uma higiene mental e preparo físico também. Mas eu sempre tomando a frente, brigando pela garotada e pelos velhinhos também, dos quais eu faço parte, com muita honra. Porque eu acho que não existe velhice, existe cabeça velha, que pode ter pouca idade ou muita idade. Eu vou ser uma eterna criança. Nas palavras cruzadas, dizem que é uma coisa que poucos conhecem. Transformar em bisavô, né? A gente, quando começa a dar entrevista, começa a se convencer que já está bastante velho, né? Então, está chegando a hora. Tanto que, hoje em dia, quando me perguntam quantos anos eu tenho, eu normalmente falo, eu tenho 10 para frente ainda que eu espero viver, mas... Dizem que as pessoas vão começar a viver até os 110, 120 anos, né? Então, a qualidade de vida realmente conta muito, né? Para que todos aí tenham uma vida alegre aqui no clube, né? Com muitos amigos, praticando esporte, que eu acho essencial para a tua boa saúde. Curtam o clube proporciona para nós todo tipo de esporte, de relacionamentos, sabe? Vivam a vida aí com intensidade, porque o tempo passa e passa muito rápido. E o ser humano nada mais é do que uma história. Que eu brinco, assim, a gente tem o passado e a expectativa do futuro, porque o presente não existe. Eu já estou te falando aqui, o que eu já te falei já foi passado. O que eu mexi com a mão aqui já é passado. Então, o presente é uma relação que a gente não consegue acompanhar. E o futuro é o que a gente espera.
Então a gente consegue participar simultaneamente disso, passado, presente e futuro. Eu estou falando agora no presente de algo que foi o passado e que é o futuro. Meu olhar pelo clube é um olhar de amor, né? Um olhar de gratidão por tudo que eu sempre vivi aqui, né? Poder usufruir desse clube, porque é um clube que tem uma localização ímpar aqui, uma segurança maravilhosa. Pela questão financeira, pela questão social, pela questão da administrativa. É um privilégio fazer parte de um clube desse. Obviamente cresceu muito, faz parte do mundo, né, em crescimento, mas que ele continua sendo considerado o melhor clube de São Paulo. Cada vez mais, nós estamos tendo uma frequência cada vez maior. Antes da pandemia era 3.500, hoje nós estamos em 5.000, nos fins de semana 6.000. A tendência, e não é só nós do Paulistano, a tendência de todos os clubes, a tendência é aumentar. Porque o clube está melhorando, nós estamos fazendo inúmeras reformas, o clube está melhorando, tudo, e nós não temos espaço, que é o grande problema do Paulistano. Várias medidas devem ser tomadas para enfrentar essa frequência maior. Tem um sonho que a gente compra aquelas 2 casas aqui, ó, que a gente faz um túnel por baixo, você acrescenta aquelas 2, ó, acho que vai dar uma desafogada aqui. Mas pelo sim, pelo não, eu acho que o clube continua funcionando muito bem, a arrecadação muito boa, que nos permite fazer essas diversas reformas, essa atualização do clube quase que constante. Nós somos bem exigentes, né, nos serviços que o clube nos presta. Então, a gente percebe que com todo esse esforço, ainda a gente precisa melhorar em algumas áreas e melhorar isso aí. Quer dizer, a gente tem que saber valorizar, porque o que nós somos hoje, ou o que o clube é hoje, é baseado na valorização dessa história. Eu acho que o Centro para a Memória aqui do clube trabalha muito bem nisso, né? As últimas gestões aqui da administração do clube têm valorizado isso. Acho que esse programa aqui é um exemplo, né, real dessa valorização da história. Não é do passado, não. História é passado, presente e futuro. E um fato importante que agora eu estou vendo ali foi também o livro do Paulistano, né? O Mauro, ele começou a fazer um trabalho de pesquisas e tudo mais, trouxe para o Guzmão, e nós demos continuidade ao livro, conta a história do Paulistano, que é maravilhoso esse livro. Agora, recentemente, eu estive na Bahia, eu vi num hotel o nosso livro lá, fiquei super feliz em Trancoso. Acho que ali marcou bastante a nossa história, os 120 anos. A vida do clube são as memórias que ficam das pessoas que fazem o clube. Então, esse projeto de vocês é bárbaro, cara, porque, olha, eu vou te contar, tem que lembrar em vida dessas coisas, pra gente dar risada e comentar, porque passa, né? Eu tenho tantos amigos bons que faleceram aqui que a gente não registrou. Eu acho que a vida da gente é feita por momentos, né? Os momentos felizes a gente tem que sempre lembrar, né, com amor, e os momentos ruins tirar algum proveito, né, para que você ou não repita os erros, ou que com aquele erro você consiga melhorar a tua vida profissional, de amizade. Dizem que a gente lembra das coisas interessantes, né, cara? A gente tem tantos momentos legais que a gente passou aqui no clube que é um prazer ouvir os outros falarem e a gente registrar alguns que a gente tem, né? O que eu tenho que falar é valorizar esse programa, tá? Porque, como eu falei, ele resgata aquilo que é importante. Não é só lembrar, não é só memória, mas é valorizar, tá? Então, valorizar aquilo que é bom e também valorizar aquilo que não é bom. Porque se nós não soubermos valorizar o que não é bom, não temos como ter referência daquilo que é bom, daquilo que é proativo, daquilo que é saudável. E o clube favorece esse lado saudável da vida. Meu coração, assim, para o clube, eu vou sempre defender o clube. O clube, quem vier falar mal do clube para mim,
vai ter resposta e eu acho que eu consigo responder à altura, né? O que esse clube é. Não tenho que falar mal desse clube. Essa é a nossa casa, com todas as coisas boas e as coisas ruins. Eu acho que o Paulistano, fundado em 1900, né, vai durar mais 1900 anos, sendo bem cuidado como está sendo cuidado desde agora, desde sempre. As minhas melhores lembranças, sem dúvidas, são aqui do clube. Acompanhando o crescimento do clube, eu me emociono. É muito divertido, né? Você ter a possibilidade de curtir esses momentos, né? Porque se não tivesse o clube, o que você ia estar fazendo? Ia estar em casa, sei lá, fazendo nada, né? Então o clube te proporciona muita coisa. Só tenho que agradecer estar podendo usufruir desse clube. É difícil saber o que nós faríamos se não tivesse o clube aqui em São Paulo. Esse mundo louco. Uma loucura que eu às vezes compreendo, outras vezes não. Gente sem paz, sem amor, com vontade de viver, mas com o corpo quase embaixo da terra. Este mundo louco. Gente a cantar um canto sofrido, um canto sem paz. Eu compreendo este mundo louco. Dança sem dor, ou dor sem a dança do universo que o mundo não dança, pois é loucura virar sem dançar. Eu falo isso para vocês porque o importante é o jovem de hoje ter consciência que, independentemente da loucura do mundo, o importante e o mais profundo é o que vem dentro de sua alma. É um acolhimento incondicional. Nunca visando o que eu vou ganhar com isso. Nunca. Eu quero fazer pelos outros, não só como uma forma de retribuição, a gente tem que ser grato, né, a tudo e a todos, pela saúde, pela alegria, pelos bons pensamentos, pela boa energia e fazer diferença na vida das pessoas. Se eu puder cumprir com esse meu propósito de vida, eu vou estar feliz. Eu vou olhar para trás e falar assim, deixa eu ver o que eu fiz, que eu pude contribuir. Aí depois eu vou falar pro trem, pode me levar.